hoje o nosso Sala de Entrevistas está começando de uma maneira diferente, se comunicando com todas as pessoas. Isso mesmo, hoje, inclusive, o nosso programa vai falar sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. E hoje a gente está, inclusive, com participações de intérprete de Libras para trazer essa comunicação a todos os nossos telespectadores, porque essa língua faz 20 anos que está introduzida no Brasil em forma de lei, mas cerca de uns 15 anos ela vem sendo difundida para aí não fazer exceções, trazer as crianças mais para perto e também trazer as pessoas para todas as áreas, entendendo a informação que elas também são necessárias saber. Sobre isso eu estou com a intérprete da Libras e também professora, a Johanna Medeiros. Johanna, obrigada pela participação com a gente. Eu que agradeço o convite, Michele, estou muito honrada em estar aqui com você. Johanna, hoje a gente também está com a participação, né, de uma intérprete, é a Sabrina, é isso? Isso, a Sabrina e a Isabel, já agradeço desde já a disponibilidade delas de estarem aqui interpretando o programa, porque não tem como falar sobre Libras e sobre os surdos se eles não têm acesso a essas informações, né? Então é primordial que eles recebam também essas informações, né? E é claro, né, como eu disse, faz 20 anos que a lei foi instituída, mas cerca de uns 15 anos ela começou realmente a engrenar nos municípios, nas cidades, elas foram entendendo a importância de incutir isso na educação das crianças e isso vai trazendo também com que se dissemine, né, e parem com o preconceito com as Libras, né, Johanna? Infelizmente ainda eu acredito que acabar com o preconceito em relação ao sujeito surdo não vai ser tão fácil. Até recentemente houve uma polêmica nas redes sociais, onde um humorista, no seu espetáculo de stand-up, ele fez sátiras do surdo, da língua de sinais. A comunidade surda ficou bastante revoltada, assim, porque surdo ele é uma pessoa como qualquer outra, ele é como nós, a única diferença é que ele não escuta, né? E ele tem direito, assim como nós temos, de acessar todos os ambientes, né? Espaços públicos, privados, ele tem direito. E não tem por que viver carregando o intérprete a tiracolo, como a gente diz, né? Viver levando o intérprete também seria custoso, né? Então, por que não disseminar o uso da Libras e que as pessoas tenham acesso, né? Que todos da comunidade possam ter acesso a essa língua, né? Ela é regulamentada por lei desde 2002, agora no último dia 24 de abril, nós comemoramos 20 anos dessa lei. E é, assim, motivo de grande alegria, né? Embora ainda tenha muita luta e muitas conquistas a serem alcançadas, mas já é um motivo para a gente se alegrar. Porque nas escolas já é obrigatório ter a presença de Libras quando se tem aluno surdo, ou intérprete, ou um professor bilíngue. Até mesmo professores surdos trabalham nas escolas. Espaços públicos também já tem lei, autoescola. Então, cada vez mais a gente vê assim o uso da Libras na sociedade. Embora ainda não se tenha pleno uso, né? Muitas pessoas desconhecem quando se fala sobre Libras, eles pensam no signo, eles pensam que é mímica ou é que trabalha com cego, ou confundem com braille. Então a informação assim, ela precisa ser difundida mesmo e que bom seria se todos tivessem contato, né? Porque na escola a gente estuda o inglês, mas a gente dificilmente tem contato com alguém que fala inglês. E os surdos estão aí, né? São estrangeiros morando no próprio país. E por isso, né, você também já foi professora nessa escola, né? Nós temos aqui no Sul Catarinense, em Criciúma, a Escola Polo, que é o Polo de Surdos, que é uma referência nacional quando se trata em inclusão social, onde todas as crianças que têm a deficiência auditiva se juntam e ali elas têm uma convivência mais espontânea, não forçada, né, Johanna? Isso, é muito interessante a questão desse projeto de Escola Polo, porque o município ele disponibiliza transporte, alimentação para as crianças que moram mais distante da escola. Mas por que eu digo que é muito interessante e importante que isso exista, né? Que esse tipo de formato exista? Porque assim, Michele, se um surdo está numa escola regular onde ele é o único surdo, e mais ninguém sabe Libras além do profissional, o contato que ele vai ter vai ser só com o profissional. Os colegas não sabem, os professores não sabem, o restante do corpo docente, os funcionários da escola também não sabem como é que funciona a língua de sinais. Então, estando numa escola polo, a gente imagina que esse aluno ele vai ter contato com outros surdos, vai encontrar com seus pares, né, seus pares linguísticos.
eu falo Libras, ele fala Libras, o professor de matemática sabe Libras, a merendeira sabe Libras, a direção sabe Libras. Então, essa ideia de escola polo de surdos, onde a Libras ela é usada, é muito interessante. E que bom seria se tivesse em todos os municípios, né? Que surdos não precisassem deslocar de uma cidade vizinha, por exemplo, para vir para Criciúma, tendo essa referência, né? E você como professora, né, de uns tempos para cá, o interesse na Libras cresceu tanto que a gente observa até algumas situações de escolas abrindo turmas em sequência de turmas, porque as pessoas se interessam e querem, às vezes não para dar aula, não para desenvolver aquilo ali como uma profissão, mas para saber mesmo, né? Sim, a gente pode dizer assim que o boom da Libras foi na posse do presidente Bolsonaro, onde teve o discurso da primeira-dama, né? E aquele discurso em língua de sinais atraiu muitos olhares curiosos para a comunidade surda. A gente costuma dizer assim que trouxe muita visibilidade para os surdos e para os profissionais que atuam com Libras, né? Então, essa visibilidade ela acaba trazendo benefícios para a comunidade, né? Não só para os surdos, mas para nós intérpretes e professores também. A procura está sendo muito grande. Eu posso dizer que quando eu comecei profissionalmente, eu não tinha formação nenhuma, mas as vagas existiam, as vagas de trabalho, principalmente na educação, elas existiam e ficavam muito tempo rolando, assim, que não tinha profissional para assumir aquela vaga. E quando eu iniciei, era muito escasso. Hoje em dia, a gente já tem mais profissionais, eles estão se capacitando, se habilitando, cada vez mais melhorando o seu desempenho na língua. Aqueles que têm um nível mais básico estão indo atrás de cursos de ensino superior, especializações, para que possam mesmo se aperfeiçoar na língua de sinais e atender o surdo com mais condições dignas, né? O que ele merece, né? O atendimento que ele merece. E assim como qualquer outra língua, ela merece muito estudo, né? Porque Sim. um gesto errado significa outra coisa, Exatamente. enfim, é como no inglês, né? Exatamente. Falou uma palavra mais ou menos, acabou com a frase, né? Eu costumo, nos cursos que eu ministro de Libras, eu costumo sempre ensinar, quando eu vou ensinar um sinal que ele significa uma coisa legal, assim, para a gente falar numa televisão, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo para vocês agora, eu daria um exemplo de um sinal que se eu fizer de um jeito, movimentando, por exemplo, ele vai ressignificar uma coisa e esse mesmo sinal, se ele não movimentar, ele é praticamente igual. Só que um mexe, o outro não mexe, é parado. Significa outro... Eu não vou nem mencionar aqui, mas é um outro significado, assim, que certamente você que vai fazer o sinal errado vai morrer de vergonha, porque vai ter um entendimento totalmente equivocado, né? Então, a Libras, ela é uma língua como qualquer outra, tem a sua gramática própria, tem toda a sua estrutura, não é o português sinalizado, não é sinal por sinal, palavra por palavra, ela tem a sua gramática. Então, eu vejo muitas pessoas, eu sei Libras, eu aprendi Libras com o alfabeto da Xuxa, o vídeo aquele que, né, da nossa infância, eu aprendi Libras com aquele vídeo da Xuxa, com aquela ocasião do alfabeto da Xuxa. Só que Libras não é o alfabeto. Ele faz parte da Libras, mas a Libras é uma língua viva. Então, as palavras que vão surgindo, gírias que vão surgindo, se a gente fala crush, na Libras tem sinal para crush. Se a gente fala ranço, que é as palavras, né, agora, essas gírias assim que os jovens usam muito, na Libras também vai ter um sinal. Então, não é uma língua que está parada, ela é uma língua viva que está sempre se movimentando, se atualizando. Você falou da questão da posse do presidente Jair Bolsonaro. Também agora a gente vem acompanhando que o cinema está introduzindo a linguagem aos pouquinhos. Tem desde o filme do Jerry Maguire, que faz uma expressão que muitos casais apaixonados acabaram copiando durante anos. E agora veio o Som do Coração, né, que foi campeão do Oscar, ganhou o Oscar e acabou mostrando para o mundo a dificuldade realmente que uma família que tem deficiência auditiva passa, né, nas pequenas coisas do dia a dia, né, sem ter alguém para mostrar para eles ou para se comunicar com eles, né? Isso é o dia a dia de uma pessoa comum também, né, Joana? Com certeza. Muitos surdos passam pelas experiências que é retratado no filme, né? Muitos pais surdos, o título do filme
no original do inglês, ele é coda, que significa, na tradução para o português, filhos de pais surdos, filhos ouvintes de pais surdos. Então, você imagina uma criança com 9, 10 anos, ouvinte, que nasceu numa família onde os pais são surdos e os pais precisam ir ao médico, que é o que traz um pouco no filme, né? Os pais vão ao médico e aí é talvez um problema um pouco mais, assim, próprio para adultos, né, impróprio para falar na frente de uma criança. Aí você pensa falar na frente do seu filho. E o filme retrata muito isso, né, uma filha ouvinte que ela meio que ela é obrigada a ir com os pais nos ambientes, porque as pessoas não sabem língua de sinais, né? Eles não sabem se comunicar com essas pessoas com deficiência auditiva. E isso acontece muito, né? Geralmente, a gente vê muito casais surdos que têm filhos ouvintes. Não é comum nascer filhos surdos de pais surdos. A gente vê mais, pelo menos aqui na região, a gente vê muitos filhos ouvintes. E aí os filhos acabam se tornando os intérpretes dos pais. E muitos desses acabam... Eu conheço um casal surdo que tem 3 filhos ouvintes, 3 crianças ouvintes, e o mais velho, que seria o mais adequado para auxiliar nessas interpretações com outras pessoas, ele meio que se afasta, assim. E aí o filho do meio assume essa função de intérprete para os pais, porque o mais velho talvez já está com aquela pressão que é tudo eu tenho que me comunicar, né? É tudo eu que tenho que fazer o intermédio. Então, é muito bacana, assim, essa questão dos filmes, porque traz muito a realidade, né? E com o tempo também vai desmistificando, né, que como vocês estão trazendo também nas redes sociais, que não é tão difícil aprender. É claro, tem técnica, tem paciência, não é uma coisa que a gente aprende na escola, né? Então, tudo que não vem desde o berço requer um pouquinho mais de trabalho para se aprender. Então, vem mostrando que não é tão difícil e não é tão impossível assim fazer a interpretação, né, Johanna? A gente costuma dizer que aprender Libras é mais fácil do que a língua portuguesa, porque a língua portuguesa a gente tem muitas conjugações dialeto, né? Verbais, né? Então, eu sempre uso o exemplo de comer. O verbo comer, ele tem inúmeras conjugações, passado, presente, futuro, aí tem pretérito e mais que perfeito, e tudo isso que a gente, na escola, a gente cria assim... uma aversão à língua portuguesa, porque é muita coisa para se aprender. E na Libras, tudo isso, todas essas conjugações, eu posso resumir ao sinal de comer. E aí eu vou dizer se é passado, se é presente, se é futuro, mas o comer, eu comi, tu comeu, nós comemos, o verbo comer vai ser sempre do mesmo jeito. A Libras, ela não conjuga verbo, ela não tem preposição, conjunção, essas coisas assim que na língua portuguesa a gente é muito... cobrado que se fale corretamente, que se escreva corretamente. Na Libras ela é mais flexível em relação a isso, porque a gramática dela permite essa flexibilidade, né? Então eu costumo dizer que é muito mais fácil aprender Libras, porque ao invés de aprender, sei lá, 10 conjugações do verbo comer, eu vou aprender um sinal de comer. Então eu torno muito mais fácil. O que é mais difícil é na parte da interpretação. Ser intérprete não é só saber Libras. Não é todos que são fluentes em Libras que são intérpretes. Da mesma forma, não são todos que sabem inglês que são intérpretes de inglês, né? Então, assumir a responsabilidade de interpretar um programa como o nosso hoje aqui, por exemplo, existem sim demandas que precisam ser estudadas, técnicas, práticas, estudos da tradução que precisam se fazer conhecidos, né? Mas saber Libras, se comunicar no dia a dia, atender um cliente surdo, atender um paciente surdo, é muito fácil. Só basta mesmo a força de vontade. Hoje em dia o YouTube tem inúmeros canais com vídeos de qualidade que nos auxiliam muito no aprendizado de uma língua, né? Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto. Fica aí, a gente volta já já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje todo especial, se comunicando com todo mundo, porque hoje nós estamos inclusive com intérprete
da Libras, aqui com a gente também participando do assunto e do nosso programa, que eu estou com a professora e intérprete também, a Johanna Medeiros. Johanna, a gente estava falando das questões, né, de se adaptar à linguagem, como também as gírias, os símbolos, como tudo isso é construído. Antes, só, desculpa, Johanna, nós estamos agora com outra intérprete, é a Isabel. A Isabel também faz parte da turma da Johanna de alunas, que também fazem interpretações aqui das Libras no sul catarinense. Desculpa, Johanna. A Isabel, né, aproveitando o gancho, a Isabel e a Sabrina, elas são amigas minhas de profissão, né? A Sabrina é irmã de surdo, inclusive, e a Isabel já trabalha com Libras há mais de uma década, pelo que eu sei, veio direto do Pará e nos agracia hoje com a presença dela, né? Ela e a Sabrina, e como já agradeci no começo, né? É muito bom que tenhamos profissionais, né, qualificados e habilitados para esse serviço que tem tanta demanda. Recentemente está cada vez mais, né? Uhum. E falando sobre as gírias e essas palavras novas que vão surgindo na língua portuguesa, né? Na Libras acontece do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu preciso falar o sinal, por exemplo, da TV Primavera. Se o surdo não conhece a TV Primavera, mas ele vai começar a participar da TV Primavera, se ele vai começar a assistir os programas, a TV Primavera vai ser batizada com um sinal. Então, para não precisar sempre soletrar com o alfabeto TV Primavera, o que demanda tempo e é cansativo, e também como surdo, a segunda língua dele é a língua portuguesa, a língua materna é a Libras, então ele vai batizar a TV Primavera com um sinal para que sempre que vá ser falado sobre a TV Primavera, se use o sinal que recebeu de batismo, né? Então é feito como se eles fizessem uma convenção, assim, mesmo que informal, grupos de WhatsApp, que hoje em dia a tecnologia está a 1000 por hora, né? Então, nos grupos de WhatsApp mesmo, eles se reúnem e debatem e dão opiniões e sugestões de como ficaria melhor o sinal para a TV Primavera, por exemplo. E aí, criado, não, então vai ser esse, gostamos desse, está definido. Aí, os próprios usuários da língua fazem essa difusão, né? Essa divulgação. Sempre que se falar de TV Primavera, vai se usar aquele sinal fazendo referência ao canal da TV Primavera. Então, assim como eu falei antes, né, do crush, do ranço, tudo isso é criado pelos surdos, pela comunidade surda, e aí vai difundindo. Talvez aqui no sul do Brasil a gente use o sinal de crush de um jeito, lá no norte, nordeste se use de outro jeito. Por quê? Assim como a gente sabe que aipim, mandioca e macaxeira significam o mesmo alimento, então na Libras também acontece a variação linguística. Uhum. E agora também o governo federal instituiu a nova TV, né, do governo, que é a TV com Libras, né, que ela é toda ela fazendo a transmissão com a tradução, né, com a interpretação para Libras. Como é que a comunidade recebeu isso? Como vocês, né, também, intérpretes, receberam esse novo canal de comunicação? Então, para nós, tudo que chega de novo é muito bem-vindo, né? Todos os meios de comunicação que são criados para difundir a Libras, e não só a língua propriamente dita, mas o sujeito surdo, né? Dar destaque para o sujeito surdo, mostrar que o surdo é capaz, que o surdo pode sim tirar a carteira de motorista, o que muita gente às vezes ainda fica espantado, que surdo dirigindo, como que acontece isso? Mas que o surdo ele tem plena habilidade para viver em sociedade, como qualquer pessoa sem deficiência. A questão é que quando se traz esses temas, quando eles são abordados, tira mesmo essa impressão de deficiente, né? Que o surdo é um deficiente. O surdo não é um deficiente, coitadinho, pobrezinho, que não pensa, porque não fala, a gente não entende. Mas por que o surdo tem que aprender a falar para se comunicar comigo e não eu aprender a língua dele para me comunicar com ele? Então, todos esses canais, esses recursos que chegam de novo para a gente, é assim de brilhar os olhos, né? A gente fica muito feliz porque está mostrando a realidade, está trazendo temas, abordando assuntos que muitas vezes não são abordados, né? E nas aulas, vocês têm percebido, Johanna, que quem tem vindo aprender, né, são o quê? São empresários ou então é o pessoal que está aprendendo para trabalhar com isso ou para se comunicar mesmo, com interesse? Porque eu tenho visto realmente nas redes sociais muita gente fazendo cursos de Libras, né, para aprender a fazer a interpretação.
Como é que vocês estão observando isso? Então, atualmente eu estou com 3 turmas. Uma delas é em company, né, numa empresa onde tem funcionário surdo e eles querem contratar ainda mais surdos. E aí eles estão capacitando os líderes de equipe. Então, dentro do contexto empresarial, o interesse está bem grande também, só que o que acontece é que você trabalhar o dia inteiro e à noite fazer um curso de Libras para se comunicar com um colega surdo ou com um funcionário surdo da sua empresa, dificilmente a procura acontece. Então, por exemplo, deste curso nessa empresa, a empresa tomou a iniciativa, né, o RH da empresa tomou a iniciativa de oferecer o curso dentro da empresa para os funcionários. Então, aqueles que tinham interesse, muitos começaram. A primeira aula a gente tinha 33 alunos na lista. Hoje a gente está com média de 20, 25 alunos, porque realmente muitos são curiosos. Poucos são os que têm vontade de aprender de fato, né? E saindo da empresa, então, saindo do curso em company, nos cursos que a gente tem, a maior procura são profissionais da área da educação, professores que querem aprender, às vezes porque tem aluno surdo, e outras vezes, na maioria delas, porque quer se tornar um profissional da Libras mesmo, ou como intérprete, ou professor de Libras, ou também professor bilíngue, que são atribuições diferentes dentro da educação, né? Então, a procura maior ainda são por profissionais da educação mesmo. Até porque a gente está às vésperas da eleição e a gente sabe, né, que hoje na propaganda obrigatória partidária, a eleitoral e a partidária, né, que agora são duas versões de propaganda eleitoral, elas têm a obrigação de ter a interpretação das Libras, né? Sim. Infelizmente, o que a gente viu na última eleição candidatos, na verdade, não é o candidato, a equipe que está por detrás, né? Por trás das câmeras, na tentativa de talvez economizar, prefiro pensar por isso, ou então até mesmo na ignorância, no desconhecimento acerca do assunto, colocam avatar, aqueles robozinhos que a gente vê às vezes em site de banco, em sites de empresa, em caixa eletrônico, colocam aquilo para dizer que está cumprindo a lei. Só que o ideal é que seja um ser humano, ainda não existe inteligência artificial ao ponto de se igualar à qualidade da interpretação de um ser humano. Então, sim, as eleições elas são obrigatórias, né, na campanha, todo o processo de campanha ele é obrigatório que tenha interpretação de Libras e de preferência seres humanos, né, que tenham as habilidades necessárias para fazer esse trabalho. E também o que a gente vê muito em campanha eleitoral são pessoas que fazem cursos básicos, por exemplo, assumindo esse tipo de trabalho. Então, como eu mencionei anteriormente, nem todos que são fluentes são intérpretes, são habilidades diferentes. Então, a gente vê muito também o que a gente chama de pseudo-intérpretes, né? Os intérpretes fake. Ainda acontece muito, como aconteceu na época do Nelson Mandela, né? Que muita gente viu. Também teve um outro acontecimento que era se eu não me engano, era uma ex-presa, presidiária, alguém que estava assim, que assumiu a interpretação de um evento, sendo que na verdade não era intérprete, né? Então, existem os prós e os contras, assim, né? A falta de respeito no final das contas. Falta de respeito, né? Da parte de quem assume essa função e de quem contrata, que não verifica a procedência daquele profissional, né? Daquele profissional. Johanna, a gente está assim, caminhando para o final da entrevista. Hoje em dia, o que para vocês, profissionais, está faltando? Falta uma certificação mais qualificada? Falta algo que diga assim, não, eu sou intérprete? Não sei, tu me corrige se eu estiver errado, se vocês têm alguma associação, alguma base que faça com que essa profissão realmente seja unida ao ponto desses erros não acontecerem, não prejudicarem as pessoas que precisam, né, da comunicação. Então, no meu ponto de vista, Johanna falando, nós temos a associação, os estados têm, né, a nossa associação fica em Floripa, a ACATILS. Nós temos também a FEBRAPILS, que é a Federação Nacional dos Intérpretes, e guia intérpretes para pessoas com surdo-cegueira. E é uma profissão regulamentada por lei também, então nós temos uma tabela de honorários, que é uma tabela sugestiva de honorários para cobrar em serviços de interpretação. Só que, ao meu ver, o que eu vejo muito são profissionais que não querem perder aquele serviço, só que são
quando eu digo profissionais, eu não consigo nem dizer profissionais com P maiúsculo, assim, né? Profissionais mesmo que ainda não estão prontos para assumir essa profissão, mas assumem porque o dinheiro é bom, porque eu vou ficar famosa, eu vou aparecer na televisão e todo mundo vai me ver lá sinalizando, mas não estão aptos para tal função. E aí, muitas vezes, cobram um valor muito abaixo da tabela recomendada pela Febrapios, né, a federação. E aí, os profissionais, de fato, que mereciam pegar esse tipo de serviço, acabam ficando sem as oportunidades, porque alguém fez mais barato. Então, alguém que faça mais barato sempre vai ter, né, em qualquer profissão, não só dentro da Libra. Sempre vai ter alguém que faça mais barato, alguém que faça um jeitinho brasileiro. Só que o que eu vejo muito, assim, é um pouco também de falta de empatia com os surdos e também falta de respeito, né? Porque se você não está apto para assumir, você tem que ter essa consciência. Então, eu costumo dizer que a gente tem as áreas de atuação que a gente se identifica mais. Então, por exemplo, um contexto de jurídico, eu não vou interpretar em uma audiência, por exemplo. Eu reconheço que eu não tenho perfil para interpretar uma audiência. Então, eu vou indicar uma pessoa que tem esse tipo... Tem essas subdivisões também, né? A gente acaba se dividindo, né? A gente não consegue abraçar tudo, não consegue atender tudo. Porque o contexto jurídico, por exemplo, vou usar o exemplo da Isabel que está interpretando agora. A Isabel, ela é advogada e também intérprete. Então, entre eu que sou professora e intérprete e a Isabel que é advogada e intérprete, quem vai se dar melhor no contexto jurídico interpretando para um surdo? Obviamente, alguém que conhece o juridiquês, né, que a gente costuma falar. Então, eu, se for interpretar uma audiência, não vou ter a mesma eficácia, a mesma eficiência na comunicação que a Isabel teria se tivesse sido. Então, a gente acaba meio que pegando áreas que a gente se identifica mais e áreas que a gente se dedica mais estudando, né? Então, a gente faz essas subdivisões entre a gente mesmo e, o contexto de autoescola. Eu indico a minha amiga Sabrina, que interpretou no bloco anterior. Então, a gente faz essas redes, né? Só que ainda falta muito a questão da empatia, a falta de respeito e a autovalorização. Porque se eu invisto muito nos meus estudos, eu quero ser valorizada. Mas eu só vou ser valorizada como profissional o dia que eu me valorizar. Então, se eu não me valorizar, ninguém vai me dar valor. Então, é isso assim, que eu costumo dizer bastante para os meus colegas e tanto os alunos quanto os já colegas de profissão, que às vezes ficam meio assim de qual preço cobrar num serviço ou qual curso escolher. Se eu quero ser um bom profissional, eu vou escolher bons cursos e eu vou me valorizar para que o meu esforço vale a pena, né? Faça valer a pena. Com certeza, Johanna, obrigada pela participação sua, das intérpretes também, nesse programa que foi super especial e também um aprendizado para nós aqui da TV, para nossa equipe, porque o pessoal trabalhou afinco aí, porque eles queriam ver como é que funcionava toda essa engrenagem da interpretação, porque é uma coisa que nós estamos vendo no dia a dia, está crescendo. Os oitentistas, noventistas, como você disse lá de trás, os programas infantis estão acompanhando esse crescimento, né, a nossa geração, e que mais venham, que mais pessoas aprendam, que a Libras seja realmente difundida para que as pessoas se encaixem, né, e se formem o todo da sociedade, né, Johanna? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada também, Michele, é sempre um prazer. Então tá certo. Com isso a gente encerra o Sala de Entrevistas de hoje. Lembrando, se você perder essa edição, ela fica disponível no nosso canal do YouTube. Até o próximo!